A ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, participa aqui do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Uma honra importante para nós recebê-la, igualmente aqui no set do SBT News. Eu estive acompanhando o seu discurso, a sua participação na abertura, e a senhora mencionou uma expressão que me chamou bastante atenção, entre tantas outras, que tratou da industrialização do Brasil em bases verdes. Queria que a senhora, em poucas palavras, escrevesse para a gente o que é que isso significa e se é isso que eminentemente está sendo discutido aqui. Primeiro, quero agradecer a cobertura que vocês estão fazendo para esse importante encontro internacional, é o 10º Congresso Internacional de Inovação, e hoje é um dia feliz, porque o indicador da inovação global revela que o Brasil melhorou suas posições na inovação, saindo do 54º lugar para o 49º. Isso, portanto, é dia de celebração, que é fruto de uma persistência, de uma determinação de política pública que precisa cada vez mais se tornar política de Estado. Apesar da gente ter tido aí esse período mais recente de desinvestimento na ciência e tecnologia, mostrou a força do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e do setor produtivo. Quando a gente fala em industrialização em bases verdes, esse é um desafio global. Não é possível nós mantermos uma industrialização que não seja numa perspectiva de modernização, o que significa você aproveitar essa potencialidade natural da nossa biodiversidade e garantir que a matriz energética, que já é bastante limpa no Brasil, 90% da nossa matriz é ou limpa ou renovável, ela precisa cada vez mais se espraiar nos diversos setores produtivos. Por isso que bases verdes significa você cada vez mais adensar, na base produtiva, essa base renovável, legal, desde o setor automobilístico, passando pelos processos e produtos, da forma como se fabrica, que ela tenha esse tipo de base de matriz, verde, renovável. Por isso mesmo que nós temos inúmeros desafios à transição energética, que é, em última instância, que vai dar sustentabilidade a essa base verde da economia. Então, a nossa biodiversidade, a energia da biomassa, da eólica, do hidrogênio verde, eles são desafios que têm papel multipropósito, ou seja, ela perpassa toda a cadeia produtiva, e é nessa perspectiva que a gente quer diminuir as metas de decarbonização do setor produtivo, para cada vez mais garantir que o Brasil lidere a transição energética no mundo. Que é um diferencial competitivo do Brasil absolutamente reconhecido, e que deve mesmo ser explorado. O que eu queria colocar para a senhora é do ponto de vista da efetividade prática das ações de governo. Eu, até como profissional de comunicação, como jornalista, tenho circulado um pouco, no início da semana mesmo, o ministro Haddad esteve em São Paulo durante uma série de painéis, e ele próprio mencionou a questão da matriz energética brasileira, do hidrogênio verde, o fato dela ser uma matriz renovável e limpa. É perceptível o quanto estão alinhadas as ações e os propósitos dos diferentes ministérios nesse mesmo sentido. É uma organização diferente? É uma organização que estava fazendo falta? Sem dúvida, eu acho que cada vez mais isso é uma determinação do presidente Lula. Nós não podemos funcionar em caixinhas. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o MIDIC, cada qual fazendo uma parte do seu papel. Nós temos que ter uma convergência de missões. Por isso que a agenda da nova industrialização, ela tem 6 missões que estão baseadas na transição digital, na garantia que a gente se insira nas cadeias mais dinâmicas globais da economia, e que a gente, portanto, possa dar conta de resultados que melhorem e qualifiquem o emprego no país, porque quanto mais complexidade a gente der à nossa produção, mais nós teremos uma inserção maior de valor agregado. Nós somos um país ainda de uma base produtiva
ainda muito primária e que é preciso que a gente agregue valor a um conjunto de diversidade brasileira que nós já estamos inseridos, mas que precisa agregar valor, como é, por exemplo, o Complexo Industrial de Saúde. A gente tem um déficit de 20 bilhões de reais, porque nós produzimos vacina, mas não produzimos os insumos farmacêuticos ativos. Nós não produzimos os equipamentos, não produzimos os insumos que são necessários para poder fazer diagnósticos. Então, do Hemoderivados com a Hemobras, né, ao IFA, nós precisamos ter autonomia, ter soberania. O que nós passamos na pandemia é uma lição que o mundo precisa tirar, que nós não devemos ter o grau de dependência de insumos e de produtos de grande valor agregado, porque isso inviabiliza as possibilidades das nações. E é por isso que nós estamos numa ação convergente com o BNDES, com o MEDIC, com o Geraldo Alckmin, com o presidente Lula, que determina que todos os ministérios converjam para determinados objetivos comuns. Por isso essa parceria do BNDES com a FMBCT, por isso esse esforço para que a gente tenha metas, né, a serem alcançadas, seja nesse primeiro mandato do presidente Lula, que eu tenho certeza que nós teremos outros, né, exemplos de governo com essa característica, movido por esse propósito de tornar um país cada vez mais inclusivo e competitivo. Boa sorte, ministra. Muitíssimo obrigado pela participação com a gente. Ministra Luciana Santos integra aqui o 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Daqui a pouco a gente volta.